Olá! Está começando mais uma edição do nosso podcast Vozes, o podcast que traz voz à Corregedoria Geral da Justiça do Tocantins. E hoje nós temos uma convidada super especial. Já já eu trago para você depois da nossa vinheta. E hoje nós estamos recebendo uma convidada muito especial, que é a doutora Renata do Nascimento e Silva. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, é um prazer recebê-la aqui. E a gente vai falar desse mega evento que está sendo muito aguardado e preparado com muito carinho para todos, que é a segunda semana de diálogos sobre igualdade e diversidade. Doutora, muito obrigada pela sua participação aqui, seja bem-vinda. E para começar, nós queríamos saber o que motivou o TJ Tocantins e também a SMAT a realizarem essa segunda edição, que eu sei que é a segunda, e qual que é a diferença, o que ela traz de diferente da primeira edição? É uma alegria, é um prazer estar aqui, ter a oportunidade de divulgar esse evento, de participar dessa ação do Tribunal de Justiça com a SMAT. Em relação à primeira semana, a gente tem alguns diferenciais. A gente tem algumas alterações e a necessidade de fazer esse segundo evento vem de uma constatação muito clara. A gente teve umas respostas, feedbacks bastante positivos em relação à primeira semana, mas também pudemos observar a necessidade de permanentemente discutir sobre esses temas. Entendi. Então, esse assunto realmente é muito importante, né? Ele é de fato muito importante. É um assunto, é um tema que não pode mais ser adiado, a discussão sobre esses temas não pode mais ser adiada. E há a necessidade de uma discussão, de um compromisso institucional continuado. E é isso que sinaliza essa segunda edição do evento. É o Tribunal de Justiça comprometido institucionalmente na discussão de toda essa temática. A senhora falou um pouco sobre o que vai ter nessa segunda edição. E quando a gente fala em igualdade e diversidade, é fácil cair no discurso bonito de que nós somos todos iguais. E como que o judiciário ele transforma esse papo em ação de verdade? A gente corre mesmo esse risco de cair no que eu costumo chamar de uma performatividade vazia. O que significa isso? A gente corre o risco de fazer eventos como esse. O evento dura um dia, dura 2 dias, produz muita reflexão, produz sensibilização, mas a gente não quer cair no risco de, no dia seguinte, a gente voltar a uma estrutura anterior. E a gente tem alguns elementos, a gente tem algumas sugestões, a gente tem várias possibilidades para que a gente não caia nesse discurso dessa performance vazia. E o que a gente poderia, num primeiro momento, vislumbrar num evento como esse? A gente precisa de diagnóstico honesto. Qual é a composição racial do nosso Tribunal de Justiça, do nosso sistema de justiça como um todo? Quantas mulheres a gente tem ocupando cargos de liderança? As pessoas LGBT, QIPAN+, as pessoas com deficiência, elas se sentem representadas, elas se sentem acolhidas, elas se sentem respeitadas. Nós temos protocolos de atendimento. A gente precisa ter indicadores, a gente precisa ter meta. Não basta o judiciário dizer, eu quero um tribunal de justiça, um sistema de justiça com maior representatividade. É preciso ser mais específico. Eu quero, dentro de um planejamento estratégico, em 2 anos, eu quero X% das mulheres deste judiciário ocupando cargos de liderança. Eu quero, por exemplo, enquanto tribunal, enquanto gestão, enquanto administração, eu quero, por exemplo, em 5 anos, ter tantas capacitações para todos os magistrados, magistradas, servidores, servidoras, terceirizados, estagiários, todo mundo que compõe esse sistema, capacitados, por exemplo, sobre vieses inconscientes. Eu quero, por exemplo, enquanto tribunal, eu quero ter protocolos para acolhimento e atendimento de pessoas trans. A gente precisa de comissões permanentes discutindo sobre esses temas, mas permanentes, né? É uma coisa de um compromisso institucional. Uma comissão permanente que tenha atribuições claras, que tenha orçamento próprio,
que tenha poder propositivo, a gente precisa repensar, olhar criticamente os nossos editais de promoção, os nossos editais dos nossos processos seletivos internos, a composição das nossas comissões, nossos grupos de trabalho. Será que não tem ali algo para ser ajustado? Será que não há silenciamentos ali? Será que uma linguagem não pode ser, acaba sendo excludente? A gente precisa ter isso. E a gente precisa de formação continuada, que é o que esse evento propõe. Esse tipo de discussão, de compromisso, de reflexão, ela precisa estar desde a formação inicial do magistrado, do servidor, até a sua capacitação e cursos de aperfeiçoamento permanentes. E é preciso também uma publicidade, uma transparência, publicação de relatórios anuais. Olha o que mudou, olha a cara que a gente tinha antes, olha a que a gente tem agora, o que mudou, no que a gente está patinando ainda, o que precisa melhorar. Essas são estratégias que a gente intenta efetivar partindo deste evento para que a gente não caia nesse discurso vazio, dessa performatividade vazia que eu falei no início. Verdade, doutora. A senhora abordou um assunto que é muito interessante e eu acho que essencial dentro do judiciário, que é uma capacitação contínua. Nós acreditamos que isso precisa acontecer com muita frequência. Eu acho que essa capacitação tem que começar, realmente ela tem que ser continuada, ela tem que ser insistida, porque nós, às vezes, não sabemos nem como acolher alguém e, às vezes, até a maneira como você fala, ou como você se expressa, ou como você, às vezes, se move, você pode estar, sem querer, ofendendo ou machucando alguém. Então, eu acho que isso é uma capacitação que tem que vir para gestores e para todos os servidores. E isso vai nos ajudar, inclusive, a comportar a nossa maneira de comportar, não só dentro do judiciário, mas também na sociedade. É verdade. O judiciário, o sistema de justiça como um todo, ele não existe em uma bolha apartada e afastada da sociedade. O sistema de justiça, ele é reflexo da sociedade, mas ele também é um agente de transformação. Então, quando um cidadão busca o judiciário e ele busca por justiça, ele não vem sozinho. Ele carrega consigo toda a sua história, sim, toda a sua ancestralidade, todas as suas dificuldades, as suas potencialidades e as suas vulnerabilidades. Então, a gente precisa ter um judiciário que consiga compreender a complexidade da vida real, da vida cotidiana. E, como você disse, a gente não aprendeu isso na escola, a gente não aprendeu isso na faculdade, mas a sociedade caminha. A sociedade não é estática. Então, se não tivermos essa capacitação, esse conhecimento, esse nível de informação, a gente tem um judiciário que, em vez de coibir injustiças, desigualdades e preconceitos, ele acaba produzindo ou reproduzindo esses preconceitos que são inerentes, que acontecem na nossa sociedade. Por isso, essa necessidade da capacitação permanente, de cursos de aperfeiçoamento contínuos, tanto de magistrados quanto de servidores. Isso aí. E a senhora está à frente desse evento, da coordenação do evento. E o que pessoalmente te move nessa causa? Eu acredito que eu não preciso falar muito sobre isso, mas o que te move? O que te faz querer estar junto a essa causa? Tanta coisa me move. Num primeiro momento, eu, enquanto mulher negra, eu preciso registrar que isso não é uma história atual. Eu carrego comigo uma história passada, eu carrego comigo história de mulheres e de mulheres negras que que sequer sonhavam em ocupar o espaço que eu tenho a oportunidade de ocupar hoje. De mulheres que foram proibidas de estudar, não tiveram acesso à educação. De mulheres que foram sistematicamente excluídas de espaço de poder. Então, a minha presença nesse espaço, ela é histórica, ela é simbólica, mas ela também é concreta, ela é atual e talvez até revolucionária dentro da estrutura que a gente tem nesse país. Então,
eu vivo, o que me move? Eu vivo diuturnamente, vivi e vivo diuturnamente o que é ter a minha capacidade questionada, né? A competência de uma mulher negra, ela nunca é presumida, ela sempre precisa ser provada. Eu já participei de reuniões, por exemplo, em que a minha fala foi absolutamente ignorada, mas 3 minutos depois ela foi validada, não na minha boca. Foi uma ideia que foi validada na boca de outra pessoa, que não era mulher, que não era negro. Entendi. Então, estar neste lugar, ocupar esse espaço, ele, para mim, ele é bastante representativo no sentido de que não basta eu estar aqui, eu ter conseguido chegar aqui, se eu olho para o lado e vejo que as mulheres continuam tendo suas portas fechadas para esse espaço. Se eu olho para o lado e eu vejo que mulheres negras, homens negros, continuam tendo um campo minado de acesso. Então, eu me sinto no dever de ocupar esse espaço e de fazer valer esse espaço, de fazer valer a minha representatividade, o meu corpo, a minha presença, para tentar abrir portas, para tentar construir pontes. O que me move? Me move quando eu chego num evento, num evento oficial, que seja, e fazer o teste do pescoço. E aí, o que é esse teste do pescoço? Você olha para o lado, você olha para a bancada, para a mesa de honra, para a composição da mesa de honra, e você vê poucas mulheres, você vê quase nenhuma pessoa negra, você vê poucas pessoas ou nenhuma com deficiência, você não vê diversidade. Uhum. Isso me move. Me move a consciência de saber que o racismo, por exemplo, não é algo de fora que vem para dentro para a gente julgar. É algo que estrutura quem tem poder, estrutura quem tem fala, estrutura quem ouve e estrutura quem continua sendo silenciado e excluído. Esse é o tipo de coisa que me move. Mas me move também a esperança. Eu não estaria aqui se eu não tivesse a esperança de que a gente tem, sim, esse poder transformador, de transformar uma cultura, de transformar uma sociedade. Porque, certamente, se a gente tem um judiciário que é mais negro, que é mais feminino, que é mais LGBT, que tem pessoas com deficiência, certamente a gente tem um judiciário mais justo. Porque ele é capaz de identificar e de sensibilizar, de empatizar e de produzir decisões mais justas, a partir de olhares diversos, de pontos de partida diversos. É o que me move. É o reconhecimento de quem ficou para trás, é o compromisso com quem vem depois e é uma convicção forte de que a gente tem capacidade e poder transformador. Muito obrigada pela sua fala. A gente sente a força e realmente essa esperança nos seus olhos, na sua fala, e eu acredito que isso seja o mais importante, inclusive nesse evento que vai acontecer novamente e que tem que acontecer periodicamente, não só no judiciário, mas eu acho que em todos os lugares. E falando sobre a sua palestra de abertura, a senhora fala sobre os diversos significados, né, da igualdade. Que olhares ou interpretações merecem mais destaque, a gente acabou de falar um pouco, nesse movimento? É porque quando a gente fala em igualdade, a gente precisa olhar a igualdade sob algumas dimensões, né? Então, a primeira dimensão é aquela que está lá na Constituição, logo no artigo 5º, todos são iguais perante a lei. Essa é o que a gente chama de igualdade formal. Certo. Mas eu vou te dar um exemplo. É um exemplo que é corriqueiro, que as pessoas... Ele é muito ilustrativo, ele é muito didático, por isso eu trago aqui. É aquela cena de 3 crianças que vão ver um jogo por cima de um muro. Certo. Mas essas crianças têm tamanhos diferentes. Portanto, aquela criança que é menor, possivelmente ela não vai enxergar por cima daquele muro para ver o jogo que está acontecendo do lado de lá. Essa é o que a gente chama de igualdade formal. Formalmente, os 3 estão ali para assistirem o jogo. Mas essa igualdade formal, que é histórica, que é um reconhecimento, que é uma conquista histórica e, portanto, é muito importante, ela é insuficiente, porque ela desconsidera desigualdades concretas, materiais, nesse exemplo que eu dei. E aí vem a segunda dimensão da igualdade, que é a igualdade material.
O que é essa igualdade material no exemplo dessas crianças? Você dá um banquinho mais alto para essa criança que é menor. Você dá um banquinho um pouco menor para a criança que é mediana, e a criança que é maior vai conseguir enxergar. As três vão conseguir enxergar o jogo do lado de lá. É esse tipo de raciocínio, é esse tipo da igualdade material que fundamenta, que justifica políticas de ações afirmativas, que justifica política de cotas, que justifica reserva de vagas para pessoas com deficiência. É o tipo da política de ação afirmativa que justifica a participação feminina no judiciário. Isso é igualdade material. Mas é só? Não. A gente também precisa avançar um pouco mais. A gente tem a igualdade formal, a gente tem a igualdade material, mas a gente precisa vislumbrar a igualdade como reconhecimento. Em que sentido? Como é que se dá esse reconhecimento de uma igualdade? Se você tem, por exemplo, uma pessoa indígena e ele precisa de acesso ao judiciário. Ele pode até ter esse acesso ao judiciário dentro da perspectiva da igualdade formal. Ele pode ter acesso a esse judiciário por meio da defensoria pública, que é uma igualdade material. Ou seja, você compensa ali uma desigualdade estruturante por meio de uma política. Qual é essa política? A existência da defensoria pública, que é uma instituição que provê, que assiste pessoas que não têm condições de contratar um advogado. Você tem a igualdade material. Mas se chega dentro do sistema de justiça e essa pessoa indígena, ela não tem a sua cosmovisão reconhecida, ela não tem o seu direito consuetudinário, né, que são os dos costumes, legitimado, ela não tem o reconhecimento das suas diferentes formas de organização social, a gente não tem igualdade. Se você tem um protocolo de acesso e de recebimento, de acolhimento de pessoas trans. E a gente sabe que as pessoas trans têm o direito à retificação no seu registro civil. Sim. É o direito. É a igualdade formal, ela tem esse direito de acesso. Mas se durante esse processo ela sofre humilhações e é um processo vexatório, é um processo que exige, por exemplo, laudos psiquiátricos que patologizam a sua própria identidade, você não tem uma igualdade. Então, essa dimensão da igualdade formal, seguida da igualdade material e de um reconhecimento é de fundamental importância nessa discussão sobre igualdade, sobre diversidade. Na verdade, a gente mais busca equidade em vez de igualdade. Tudo isso vai ser discutido, a gente vai conhecer ainda mais, saber um pouco mais ainda nesse segundo seminário. Sim, a gente estruturou esse evento com uma ampliação em relação ao primeiro, uma ampliação dos eixos temáticos. A gente não vai falar só de gênero, só de raça, a gente vai falar de igualdade racial, a gente vai falar de direitos das comunidades indígenas tradicionais, a gente vai falar da equidade de gênero, né, com recorte da participação feminina no poder, e vamos falar dos direitos da população LGBTQI, APN+. E também tem um diferencial em relação ao primeiro evento, que é logo no primeiro dia, logo na abertura, uma apresentação teatral. Uma apresentação teatral, encenado pela companhia teatral A Barraca, daqui do Tocantins, composta por mulheres. E a peça, né, vai ser, o nome da peça chama Vozes Silenciadas, a luta de Paula por liberdade. Não vou falar, não vou dar mais spoiler. Mas o que é interessante a gente observar nessa apresentação teatral? Porque eu, particularmente, penso que a cultura ela tem um poder único de nos tocar em pontos e de maneiras que, muitas vezes, a racionalidade pura não alcança. Então, a ideia é provocar uma sensibilização. Entendi. Quando a gente vê no palco uma mulher lutando por liberdade, lutando por dignidade, lutando por reconhecimento, a gente se conecta emocionalmente com a urgência de discutir essas questões. É a famosa prática, né, doutora? Porque, assim, não adianta nós termos todas essas palestras, trazermos, se a gente não tiver essa vivência. E é exatamente essa prática que nós vamos, então... A gente sensibiliza o coração para poder engajar a mente.
É isso aí. E então o evento, as inscrições ainda estão abertas para o evento? Estão abertas até o dia 17. O evento ele começa no dia 17, no final da tarde, a partir das 5 horas, com a solenidade de abertura, com a apresentação teatral, e no dia seguinte, dia 18, durante o dia inteiro, de 9 da manhã às 4 da tarde, com todas essas palestras, sobre todos esses eixos temáticos que eu mencionei. E que objetivos a senhora espera desse segundo seminário agora? Que objetivos a senhora concretiza já, com toda a sua esperança desse evento? Eu acho que no primeiro momento a ideia é de que cada participante saia deste evento com a sua consciência mais ampliada, com as suas lentes mais atentas para essas dinâmicas de desigualdades e de discriminações que a gente tem na sociedade. A ideia é informar, né? Estamos trazendo palestrantes de fora. A gente tem o professor Rodrigo Ednilson, da UFMG, que é uma das maiores expertises dentro do tema da igualdade racial. Nós trazemos o desembargador do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que vai trazer a experiência de outro tribunal, mas nós também temos prata da casa, né? Nós temos a educadora indígena, Eugislane Carajá, que ela vai falar sobre as comunidades, porque quem vivencia aquilo que está sendo discutido também tem uma autoridade epistemológica que a gente precisa ouvir e a gente precisa respeitar. A gente tem a Narúbia Carajá, que é secretária dos povos tradicionais e indígenas daqui do estado, do Tocantins. A gente também vai trazer, a gente ampliou, na verdade, a participação de servidores do Tribunal de Justiça para participar com fala, com palestras e como mediadores do evento, porque a gente entende também que a transformação começa daqui de dentro. Então, o evento foi preparado com muito carinho, com muita dedicação, com tempo de fala adequado. Cada palestrante vai ter bastante tempo para que seja algo dialogado e que a gente saia daqui com propostas, com ferramentas concretas de promover mudanças nas nossas relações, não só nas nossas relações de trabalho, nas nossas relações sociais, na nossa relação com a nossa vizinhança, com a nossa família, porque o ser humano ele é essencialmente relacional. E a gente conseguindo essas ferramentas de acordo com tudo que vai ser dito, com tudo que vai ser ouvido, com tudo que vai ser aprendido, com tudo que vai ser trocado de experiências, eu creio que a gente saia daqui com esse instrumental de proposição de mudanças. E assim, para fechar, a gente vai aproveitar e reforçar o convite até dia 17, né, de novembro. Uhum. As inscrições estão abertas. E o que a senhora diria para quem ainda vê de maneira essas pautas como secundárias, não só dentro do judiciário, mas no geral? Essas pautas não são secundárias, né? Muita gente ainda... É o desafio da resistência. É o desafio de quem ainda enxerga essas temáticas, todas essas questões, como algo secundário, como algo ideológico, quando a gente, na verdade, está tratando de democracia e de direitos humanos. Então, o que eu diria para essas pessoas? Venham para o evento, venham com suas dúvidas, venham com as suas certezas, venham com suas resistências também, mas venha com o coração aberto, venha disposto a ouvir, venha disposto a falar, venha disposto a dialogar, venha disposto a ouvir experiências que muitas vezes são diferentes das suas. O ser humano, nós todos, nós somos seres únicos e cada um tem as suas experiências. Mas se a gente tiver a oportunidade e a riqueza de ouvir o que o outro tem a dizer a partir da perspectiva desse outro, a gente vai ter um judiciário mais plural, mais diverso e mais justo. Eu convido a todos e todas para participarem conosco, para se inscreverem no evento e para terem essa oportunidade de enriquecimento, de troca de experiências, de ensinamentos e de compartilhamentos. Aguardamos todos e todas.
Muito obrigada pela sua participação, doutora Renata. Foi um prazer conversar com a senhora e já ouvia muito a respeito, né? Inclusive, houve uma insistência muito grande para que nós tivéssemos essa oportunidade de ter esse bate-papo, inclusive, para ampliar também a nossa visão a respeito de muita coisa, e vai ser enriquecedor. E vamos ter a oportunidade de aprender ainda mais nesse evento que acontece no dia 17. E a gente se vê lá porque eu já fiz minha inscrição. Ah, que bom. Esperamos todos lá, todos e todas. Então, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. E esse foi o nosso podcast Vozes de hoje. Esperamos você na próxima. Até lá. Tchau, tchau.